no melhor livro da Bíblia, o livro do Salmo. Melhor livro, né? Glorificado o nome de Jesus. Livro dos Salmos, número 133. Livro do Salmo, número 133. Pastor, o senhor já pregou sobre isso. Já tranquilo que eu não vou repetir mensagem. Anota a mensagem, para mim não repetir. Amém? Glória a Deus. Mas Deus tem uma palavra para nós. A palavra de Deus se renova. E eu sei que Deus tem algo para falar conosco nesse louvor, neste texto da palavra de Deus. Número 133, livro dos Salmos. Encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Repita comigo: é bom, é suave, que os irmãos vivam em união. Amém? Pode tomar tua assento nessa noite. Glorificado é o nome de Jesus. Deus é poderoso, Deus é glorioso. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo 133, ou número 133, é um texto bem conhecido de todos nós, aonde já pregamos, já falamos, e inclusive alguns dias atrás eu trouxe uma mensagem. Mas Deus falava no meu coração para falar nessa noite sobre união. É um ano que se inicia, é um ano que começa, e a nossa mensagem de final de ano, a nossa mensagem do mês de dezembro, foi uma mensagem voltada para um novo ano que se iniciaria, que já se iniciou agora. Uma mensagem para que a gente viva algo novo, algo diferente. Não é assim? Quem quer viver algo novo? Quem quer viver diferente no ano 2021? Amém. E foi muito falado, foi batido nessa tecla, que para a gente viver algo novo, a gente tem que agir de maneira nova. Porque o ano é novo, mas só vai ser novo através das atitudes novas. Então é bom a gente iniciar o ano falando desse tema união. Porque quando falamos em união, falamos que eu preciso de você. Você precisa de mim. Você precisa dessa pessoa que está sentada do teu lado. Eu vou pedir, primeira vez que eu vou pedir, espero que seja um. Olha para quem está do teu lado aí e diga: você precisa de mim. Pode olhar, que não vai te morder. Diga: você precisa de mim e eu preciso de você. Baixa só um pouquinho o fundo, meu sonoplasta. Só um pouquinho o fundo, baixa. Cada um de nós, um precisa do outro. Você precisa de mim, eu preciso de você. Quando falamos em união é isso. Estamos falando que nós precisamos uns dos outros. Cristo, ele é o cabeça da igreja. Sim ou não? Sim. Ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. E o que é um corpo? São vários membros agindo para o mesmo propósito. Para eu e você estarmos de pé, é necessário que todos os membros andem em conjunto, senão a gente ia andar tudo, de qualquer jeito. Então tem que andar em sintonia. Primeiro com a cabeça, porque a cabeça tem o cérebro. Não é assim? É o cérebro que comanda as ações do corpo. Logo, Cristo é o que comanda a igreja. Então, o corpo só vai andar da maneira que o cérebro mandar, ordenar. Não é assim? Você concorda comigo? Então, o cérebro é que passa
as atividades, até para mim levantar a mão. Para mim levantar a mão, o cérebro tem que mandar levantar a mão. Fração de segundo a gente não consegue ver e talvez não consiga entender, mas o cérebro é assim. Assim é com a igreja também. Para que o corpo vá bem, é necessário que haja união dos membros. Para uma igreja avançar, é necessário que haja união dos membros, do corpo. Você é um membro, sozinho é um membro, unido você é um corpo. Por isso, irmãos, eu digo aqui que não existe essa história de desigrejado. Não existe, isso aí nunca vai. Eu só vou pensar em querer crer nisso se me mostrar um versículo na Bíblia que me diz que não precisa. Não existe. Porque uma pessoa sozinha é um membro sozinho. Como é que eu me torno no corpo de Cristo? Junto com os membros. Do contrário, eu não sou corpo, eu sou membro. E membro sozinho, membro amputado, ele apodrece, mas junto com o corpo ele tem vida. Amém? Então nós precisamos andar em união. Então é bom a gente falar em união. Início de ano, ainda estamos no mês de janeiro, já entrando no mês de fevereiro, e queremos que as coisas caminhem para que tudo dê certo e nós alcancemos as bênçãos do Senhor neste novo ano. A gente precisa estar em união. Só que eu tenho aprendido que mais do que estar em união é nós estar unidos no propósito certo. Porque quando nós estamos unidos no propósito certo, nós estamos andando na mesma visão. E eu venho dizer para a igreja que a igreja ela deve ter uma só visão. Porque a partir do momento que há duas visões, acontece uma divisão. A palavra divisão quer dizer duas visões. E aonde tem duas visões, não chega nem na esquina. É preciso andarmos todos numa só visão. Quando estamos numa só visão, estamos em união. E quando estamos na mesma visão, unidos, nós estamos sendo unidos, estamos em união com o mesmo propósito. E as coisas só vão dar certo, irmão, se nós estivermos unidos no propósito certo. Pastor, mas tem como se unir de maneira errada? Tem. E é isso que eu vou falar aqui nessa noite. Eu quero falar aqui nessa noite sobre união no propósito errado e a união no propósito certo. Amém? Só para que os irmãos entendam. O que é união no propósito errado? Vou te mostrar pela palavra de Deus. Nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada e vamos ver que lá no capítulo 11, no livro de Gênesis, vai falar que o povo ali, eles se unem. E nós podemos olhar para o texto e vamos ver que de fato é uma união. Sim ou não? Sim. Eles estão juntos. Eles estão no mesmo propósito. Eles estão fazendo as mesmas coisas, porém, no propósito errado. E o que acontece? A Bíblia diz que eles começam a construir a torre. Eles começam a construir a cidade chamada Babel. Babel não é o nome da torre, é o nome da cidade. E eles constroem aquela torre, ignorando a ordem que Deus havia dado, que o povo deveria se espalhar e multiplicar. Deus deu a ordem a Moisés. E para quem não sabe, o construtor da torre, ele era bisneto de Noé. Ou seja, alguém da família de Noé que também havia recebido essa incumbência. Mas eles resolveram se unir, ao invés de se espalhar como Deus havia mandado. Deus tinha dado a ordem: vocês vão agora, depois do dilúvio, vocês vão se multiplicar, vocês vão procriar, e vocês vão espalhar e vão encher essa terra aí, que não tem mais ninguém morando aí. É vocês que vão ter que começar o início da civilização. Só que passou para os filhos, passou para os netos, e por aí por diante, quando vê, se levanta esse bisneto de Noé, chamado de Nimrod, e ele tem a brilhante ideia de se unir. Só que não se uniram no propósito certo. Qual era o propósito deles? Fazer o contrário que Deus havia mandado. Infelizmente, não tem gente que se une para o propósito errado. Eu estou unido, eu estou ajudando. Se tu está no propósito errado, não adianta a tua união. Tem que se unir, mas no propósito certo. A Bíblia diz que eles se unem e eles, ao invés de se espalhar,
fazer o mandato de Deus, eles se unem no propósito errado. Eles começam a construir a cidade, eles começam a construir a torre. Não tenho tempo aqui suficiente para explicar o porquê que atraiu a ira de Deus nesse lugar, mas aquela torre servia para adoração a outros deuses. Então eles queriam se unir, mas não para adorar o Senhor. Eles queriam se unir para que a ideia deles prevalecesse, para que eles vivessem um governo segundo as suas vontades e adorassem outras divindades. Se uniram no propósito errado. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo lá no livro de Números, capítulo 16, que houve uma situação onde 3 homens, um chamado Coré, outro chamado Datã e outro chamado Abirão. A Bíblia vai dizer lá no livro de Números, capítulo 16, que eles se uniram, eles se juntaram, eles se uniram para se levantar contra a autoridade que havia sido colocada por Deus. Quem era a autoridade? Era Moisés. Moisés era o profeta de Deus, que trazia a palavra de Deus, que trazia a voz de Deus para o povo. E se levantaram também contra o sacerdote Arão. Arão era aquele que fazia a expiação do pecado do povo para Deus. Ele era o sacerdote que fazia essa expiação, esse meio de campo. Então esses 3 homens chamados Coré, Datã e Abirão se uniram. Mas o problema, irmãos, é que eles não se uniram somente os 3. Eles se juntaram com mais uma galera do povo. Porque quem é divisor, irmãos, ele não se contenta só ele sair da linha, ele quer levar todo mundo junto. Aí eu olho para alguém da Bíblia Sagrada que fez isso, que foi o próprio diabo. Que ele não caiu sozinho. A Bíblia vai dizer que ele caiu, levou a terça parte dos anjos junto. Então todo o projeto, todo o propósito que é para se unir para algo ruim, no propósito errado, isso nunca vai prover de Deus, nunca vai vir de Deus, vai vir do próprio capeta, vai vir do próprio Satanás, que quer fazer com que as coisas venham sair da linha, sair do projeto que Deus estabeleceu. E eu olho na Bíblia Sagrada, eu vejo nesse texto, que esses 3 homens chamados Coré, Datã e Abirão se uniram para se levantar contra a autoridade de Moisés e Arão, e eles não aceitavam e não queriam se sujeitar à liderança, porque o pensamento deles é assim, se Moisés e Arão são santos, nós também somos santos. Se Moisés e Arão são de Deus, nós também somos de Deus. Se Moisés e Arão falam por Deus, nós também podemos falar por Deus. Se Moisés e Arão são escolhidos, nós também somos escolhidos. Então nós não vamos aceitar a ordem deles, porque nós também somos igual a eles. E eles se levantaram contra a autoridade, se uniram, contaminaram mais uma galera junto com eles, seus familiares, os principais, e se levantaram contra a autoridade. Então eu quero que você entenda, eles estavam unidos, sim ou não? Mas no propósito errado. Se uniram no propósito errado. Estavam unidos, mas não pelo motivo certo. O que eles não entendiam é que, de fato, eles eram igual a Moisés. Moisés era de carne e osso, Arão era de carne e osso como eles. Só que, porém, quem havia escolhido havia sido Deus. Deus é que tinha dado o chamado. E contra chamado não há argumento, né? Não tem como. Deus chamou. O que aconteceu? Na primeira situação da torre, aonde Nimrod se uniu pelo motivo errado, qual foi a consequência? A própria Bíblia diz que a torre, todo o povo que estava ali construindo, estava ali se esforçando para fazer com que aquele projeto viesse a dar certo. A Bíblia diz que eles foram espalhados. A situação em si, a cidade, o povo foi dividido, e a Bíblia vai dizer que ali houve a confusão das línguas. Deus trouxe confusão sobre eles, porque tudo aquilo que é feito unido para o propósito errado vai trazer sobre si confusão. E Deus, Ele não é Deus de confusão. A Bíblia diz: Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus das coisas certas. Deus é Deus daquilo que é legítimo. Deus é um Deus que é Deus de justiça. Então se uniram no propósito errado, se uniram com o propósito de se afastar de Deus,
de desobedecer a Deus e atraíram para si a ira de Deus. Eles se tornaram desobedientes. E há um versículo, se não me falha a memória, no livro de Romanos, que diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É do céu, não é da terra. A justiça, a ira de Deus, ele vai se manifestar da onde? Do céu. Por quê? Porque é Deus que dá o pagamento. Foi o que aconteceu com a torre. Deus olhou para baixo e disse: vamos ter que descer lá e fazer um negócio. O que aconteceu? Pararam com a torre. Até hoje, se tu for procurar a cidade de Babel, não vai encontrar. Por quê? Porque foi desmanchada, foi destruída, ficou parada, ficou entregue às moscas. Não teve conclusão no projeto. Por quê? Porque estava unido, mas estava unido no propósito errado. Resultado, foram espalhados, houve confusão das línguas, todos eles falavam o mesmo idioma. A partir daí, cada um teve o seu idioma, ou seja, teve confusão, não teve acerto, porque quiseram se unir para o propósito errado. Aí Deus foi lá e confundiu tudo. Então, assim eles não puderam se acertar. E o que aconteceu com a história de Coré da Abirão? A Bíblia vai dizer que, por eles se levantarem, se unirem no propósito errado, o que aconteceu? Deus teve que intervir. Deus teve que descer e intervir. O que aconteceu? O final da história nos relata que a terra se abriu debaixo deles e todos eles foram soterrados e morreram. Credo, pastor, Deus é amor, irmão, mas Deus é justiça também. Porque sempre quando vamos falar de justiça de Deus, vamos falar de Deus trazer juízo, sempre vão dizer: mas Deus é amor. Deus é amor, mas não nos dá liberdade para viver de maneira errada. Deus nos chamou para andar certo. Então quero que você entenda, eles estavam unidos. Sim, estavam unidos, mas estavam unidos no propósito errado. Então quero que você entenda que para nós construir um ano de 2022 abençoado, para que nós venhamos chegar até o final e ver os projetos de Deus concretizar na nossa vida, nós temos que se unir, sim, mas unir no propósito certo. Do contrário, se nós nos unir no propósito errado, se nós puxar um para um lado, o outro para o outro, nós vamos chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque Deus, Ele não trabalha com união no propósito errado. Amém? E eu quero falar então, união no propósito errado. O que aconteceu com a Torre de Babel e Coré da Abirão se uniram no propósito errado, e Deus trouxe confusão, Deus trouxe juízo, porque quando há união no propósito errado, ele atrai a ira de Deus, ele atrai o juízo de Deus. Mas a união no propósito certo é diferente. A união no propósito certo, que eu vou falar agora, eu vou olhar para a Bíblia Sagrada, para o texto sagrado, eu vou ver a história de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eu e você conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o nome deles não é esse. Isso aí eles ganharam quando foram para lá. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia vai dizer lá no início, no princípio do livro de Daniel, do profeta Daniel, que eles foram para a cidade de Babilônia, para o reino da Babilônia, e lá dentro eles tiveram que se manter unidos. Porque existe um ditado aí fora que diz que a união faz a força. Tu concorda com isso? A união faz a força. É unidos que nós vamos vencer. É unidos que nós vamos concretizar. É unidos que nós vamos ver Deus agindo e fazendo o projeto dele dar certo na nossa vida. É unidos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram muito jovens ainda para a cidade, para o reino da Babilônia. E lá eles tiveram que se manter unidos. Unidos como? Eles estavam unidos pela fé, para que eles não viessem a se contaminar com as coisas impuras do país que eles estavam. Eles chegaram lá, num país pagão, num país com uma outra religião, num país que adorava outros deuses, num país distante da sua casa, ou seja, convivendo com pessoas incrédulas, convivendo com pessoas politeístas, que acreditavam em mais de um Deus,
que tinham vários altares na cidade. Eles tiveram, através da fé deles, é que eles se manteram unidos. Eles foram para lá, mas eles sabiam que eles não eram de lá. Se eles não se unissem, talvez eles não conseguiriam chegar até o final, e iam para cada um para o seu lado, iriam ficar à mercê daquele reino diabólico que era o reino de Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que eles chegaram lá e eles se uniram. Eles botaram, assentaram no seu coração não se contaminar. Eles disseram: não, nós não vamos nos contaminar com este reino, porque eles sabiam que eles estavam lá, mas não eram de lá. Eles estavam passando por ali, mas aquele lá não era o lugar deles, não era a casa deles. Eles sabiam que aqueles deuses, aqueles ídolos que estavam lá, não eram o Deus verdadeiro. Então, através da fé deles, eles se mantiveram unidos. E qual foi o resultado da união deles? Eles permaneceram fiéis, fortalecidos. Eles ficaram de pé dentro daquele reino, e venceram todas as situações que se levantaram contra a vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Era para eles comer o que o rei comia, beber o que o rei bebia, mas não ficaram. Por quê? Porque eles estavam unidos na fé deles. E Deus deu graça para eles. O momento onde foram parar na fornalha de fogo, a Bíblia diz que foram lançados, ao ponto de que os soldados que lançaram eles morreram queimados, mas eles estavam lá dentro. Ou seja, eles foram colocados à prova, mas Deus, dentro da prova, ajudou eles a vencer, porque estavam unidos no mesmo propósito, servindo o mesmo Deus, buscando ajuda no mesmo lugar. Ficaram de pé e venceram através da união no propósito certo. Que o propósito deles era não se contaminar, não se desviar da fé verdadeira, não olhar para a esquerda nem para a direita, mas se manter unido no Deus verdadeiro, sabendo que Deus é que iria planejar por eles. Se mantiveram unidos no mesmo propósito. Quando eu olho para a vida do povo de Israel, eu vejo que os israelitas, eles se mantinham unidos. Eles se mantinham unidos em vários aspectos. E um dos aspectos que eles se mantinham unidos era o que? Em todas as festas que eles faziam, não importava o lugar que eles estavam, eles iam para Jerusalém para festejar a Deus. Existiam 3 festas que era obrigatório os judeus participarem. E não importava o local, porque era grande o lugar lá. O centro do culto era Jerusalém, que era a capital. Mas não era só em Jerusalém que os israelitas moravam em várias outras cidades. Só que, porém, as 3 vezes do ano que tinha essas festas, nas 3 períodos do ano, eles não se importavam de onde eles estavam. Eles iam, sem olhar o tempo que iam levar, sem olhar o que eles iam encontrar no caminho, sem se preocupar se ia chover, se ia estar frio, se ia estar calor, se é longe, né? Eles iam. Por quê? Porque dessa forma eles se mantinham unidos. Unidos o quê? Na fé. Unidos em que propósito? Em servir a Deus. E não somente isso, mas fazer um culto ao Senhor, porque cada festa que eles se dirigiam para Jerusalém, era oferecido um culto ao Senhor. Então não importava o lugar do país, qual é a ponta do país que eles estavam, eles iam para Jerusalém para festejar a Deus. E qual era o resultado dessa união no propósito certo? O resultado dessa união, nesse propósito certo de irem às festas, eles atraíam a atenção de Deus. E Deus se manifestava no meio do seu povo, porque Deus ama quem está em união no propósito certo. Deus ama a união. Deus ama o povo que anda unido, porque um povo unido não é um povo forte. Tu olha para a formiga para tu ver. Eu gosto muito de formiga. Hoje em dia elas me mordem, eu não mato mais elas. Uma vez eu matava, hoje eu não mato mais. Porque eu olho para a formiga, um inseto tão pequenininho que tu dá um pisão já era.
mas tu nunca vai ver elas desunidas. Elas vão estar sempre unidas no mesmo propósito, né? E o propósito não é para uma só, o propósito é para todas, porque elas sabem que se uma perder, todas perdem, né? E esse é o pensamento que nós temos que ter. Se o meu irmão perder, eu também perco. Se o meu irmão está mal, eu também estou mal. Por quê? Porque ele é um membro do corpo. Se eu machucar esse dedo aqui, que Deus que repreenda, o corpo todo vai sentir. Sim ou não? Sim. Claro que vai. Porque eu vou sentir dor. O cérebro vai dizer, ó, está doendo, está doendo, está doendo, está doendo. E o corpo todo vai sentir dor. Da mesma forma, irmão. Se algum membro deste corpo chamado igreja estiver doente, a igreja toda sofre. Se o membro cai, a igreja toda sofre. Se o membro peca, a igreja toda sofre. Porque nós somos um corpo com vários membros. Então é sim da nossa responsabilidade orar pelo nosso irmão que é membro e que é corpo juntamente conosco. É sim de nós ficar triste quando o irmão está mal. É sim, isso é verídico. A gente tem que sentir a dor do outro. Por quê? Porque se nós não agir assim, nós vamos nos tornar insensível. E a gente está dando um tiro no pé se a gente faz isso. Se a gente agir assim, está dando um tiro no pé. Por quê? Porque ele também é membro do mesmo corpo que o meu. Talvez ele não é a mão, mas ele é um dedo. Ele não é um pé, mas ele é um braço. Ele não é um braço, mas ele é uma perna. Ele é um olho. Se alguém machuca o olho, o corpo todo sente. Concorda, sim ou não? Sim. Por quê? Porque ele é um membro que está ferido. O corpo todo vai sentir. Então é preciso que a união, assim como o povo de Israel, estava unido. E não importava, eles estavam unidos no propósito certo, que era adorar a Deus, que era buscar a Deus, que era cultuar a Deus. Ou seja, o resultado de tudo isso, da união deles no propósito certo, atraiu a atenção de Deus. Porque Deus adora, Deus ama a união no propósito certo. E Deus se manifestava no meio do seu povo, quando eles estavam reunidos em torno desse propósito, de cultuar ao Senhor. Quando nós vamos olhar, Jesus ele veio, trouxe o Evangelho, pregou 3 anos e meio na face da terra, fez discípulos, curou, batizou. Ele não batizou, os discípulos batizaram. Libertou, fez coisas grandes acontecer. Morreu, ressuscitou. Diga comigo, ressuscitou. Essa é a parte boa. Ele ressuscitou e está vivo. Amém? Depois que Jesus ressuscitou, nós vamos olhar para o texto da Bíblia e vamos ver que depois que Jesus ressuscitou, os cristãos, eles se mantiveram unidos, propagando o Evangelho. Eles se mantiveram unidos no mesmo propósito. Porque só fica unido, irmão, quem acredita no propósito. Do contrário, se eu não acredito, eu não vou querer unir. Eu não vou querer união. E quem não quer união, está demonstrando que não acredita no propósito, não acredita na visão. Jesus ressuscitou. Agora, a responsabilidade não é mais com Jesus. Jesus ensinou, discipulou, agora é com os discípulos. Agora é com a igreja, chamada por nós de igreja primitiva. É eles que têm que dar a continuidade. Jesus não está mais entre eles, de certa forma, não está fisicamente entre eles, mas deixou a incumbência. E eles se mantiveram unidos em propagar o Evangelho. E graças a Deus por isso. Se mantiveram unidos, porque eles sabiam que unidos eles estavam fortes. Repita comigo, unido. Diga, unidos somos fortes. Se nós andar desunidos, nós vamos ser fracos. Se nós andar em desunião, nós não vamos vencer. Se nós andar em divisão, nós não vamos chegar aonde Deus tem para nós chegar. E hoje em dia, século 21, falo de maneira geral, século 21, muita gente está perdendo de alcançar, de ter um ministério projetado por Deus,
de ter a sua chamada abençoada por Deus. Muita gente está parando no meio do caminho, por quê? Porque não quer andar em união. E se eu não ando em união, eu fico isolado. E eu ficar isolado é perigoso. Porque quando nós estamos isolados, nós somos presa fácil do diabo. Você nunca viu um documentário? E olhar documentário não é do diabo? Pode olhar à vontade? Certa vez eu estava olhando um documentário lá na África. Existe aquelas manadas de gnu. Não sabe o que é gnu, né? São parentes do boi, né? Aqui lá do outro lado. Aqui é boi, lá é gnu. Tudo parente. Tá? E os gnu são a presa do leão. E eu olhando aquele documentário, e eu vi que aonde os gnus estavam unidos, juntos, o leão não chegava. Por quê? Porque o leão tinha medo de chegar e levar uma chutada, levar uma lompada, ser pisoteado. Só que o leão, ele tinha uma estratégia, qual que era? Os gnus viam ele e corria, e ele ficava quieto. Ele não chegava onde estava todo mundo unido. Sabe qual é a estratégia do leão? Ele olhava para aquele que estava longe da manada. E ele botava o olho naquele que estava longe da manada. Aquele que estava distante. Aquele que estava isolado. Aquele que estava separado dos demais. Aí ele botava o olho naquele, nem olhava para quem estava unido, ele olhava para quem estava isolado. Ele botava o olho naquele, porque ele sabia que ele estava isolado. Não ia dar tempo dele se socorrer com os outros, ele estava afastado. Então, a estratégia dele era olhar para quem estava isolado, quem estava afastado e dar o bote. E 99% das vezes ele acertava, e quem estava isolado perdia. E acabava sendo presa do leão. De maneira espiritual, quero aplicar para mim e para você aqui nessa noite, de maneira espiritual. A Bíblia vai dizer, lá no livro de 1 Pedro, diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. Olha o leão aí. Buscando a quem ele possa tragar. O que é tragar? É matar. É destruir. É desfazer. É desmanchar. Ele busca... Ele brama como leão, buscando a quem ele possa tragar. O diabo, ele age da mesma forma. Quando eu e você estamos unidos no propósito certo, lembrando sempre isso, que tem que estar unido no propósito certo. Quando eu e você estamos unidos no mesmo propósito, no propósito correto, o diabo, ele não tem poder de chegar perto de mim e de você. Mas, se eu e você estivermos isolados, afastado, longe, nós somos presa fácil para o diabo. E Deus não quer que você ande isolado. Deus quer que você dê as mãos e avance. Porque a dor do teu irmão é tua dor. A minha dor é tua dor. A tua dor é minha dor. A minha alegria é tua alegria. A tua alegria é minha alegria. A alegria do teu irmão é a tua alegria também. Porque assim nós vamos estar andando no mesmo propósito, unido no meu propósito. Então, a igreja primitiva se manteve unida pregando o Evangelho, propagou o Evangelho no mundo antigo. Quando eles foram perseguidos, eles se mantiveram unidos. Já pensou? Ai meu Deus, a perseguição está vindo, eu vou largar todo mundo e vou fugir. Não, eles se mantiveram unidos. Se mantiveram unidos naquele propósito, porque eles acreditavam. Eles acreditavam no propósito. Eu digo que só fica unido quem acredita no propósito, senão sai fora. Eles, no momento da perseguição, quando foram perseguidos, eles se mantiveram unidos e eles morreram todos juntos sem negar Jesus. Imagine você, a hora que você puder ler, vou te indicar um livro, leia o livro dos mártires. E existem outros livros que vai contar, irmãos, que tinha muita gente que era jogada na arena dos leões para morrer lá no Coliseu, na Roma Antiga. Eles eram jogados lá.
e não tinha para onde fugir. Mas eles estavam lá por causa de quê? Fizeram ruim? Porque roubaram? Porque mataram? Não, eles estavam lá dentro para ser mortos, comidos por leões, por causa do Evangelho. E muitos deles, irmão, eles não fugiram. Eles viam o leão vir na direção, eles vinham na direção do leão. Por quê? Porque eles acreditavam no propósito. E mesmo lá, eles se mantiveram unidos. Todos eles morreram juntos, sem negar a Jesus. Qual foi o resultado disso? Deles se manterem unidos. Deles se manterem unidos nesse propósito. Qual foi o resultado? O Evangelho de Jesus chegou a nós. E nós somos resgatados pelo sangue de Jesus. Existe um grande historiador que não me vem à memória agora o nome dele, mas que diz que o sangue dos primeiros cristãos na arena foi como uma semente que foi plantada, a semente do sangue. Até Mara Lima compôs um hino aí que fala da semente do sangue, é por causa do que esse historiador falou, que o sangue dos cristãos na arena foi como uma semente que foi plantada e que germinou, e esse evangelho chegou até eu e você, irmão. Então vale a pena se manter unido no propósito certo, vale a pena se manter unido na mesma fé, buscando ao Senhor, porque é unidos que nós vamos chegar no local aonde Deus tem preparado para mim e para você. Aleluia! Aleluia! Para eu e você ter isso aqui na mão, irmão, muita gente morreu, a igreja tentou matar, a Santa Inquisição tentou matar, tentaram esconder isso aqui de chegar até nós, mas chegou, irmão, graças a Deus. Por quê? Porque teve um povo que se manteve unido. Teve um povo que não voltou atrás. Meu Deus! Estiveram unidos no mesmo propósito, ou seja, união no propósito certo. União no propósito errado vai te levar para o buraco, vai te levar para o penhasco, vai fazer você morrer, vai fazer você ter uma vida zero à esquerda no mundo espiritual. Mas uma união no propósito certo vai te levar a grandes conquistas, vai te levar ao louvado seja Deus, ao propósito do Senhor se concretizar na tua vida. E que eu e você, nesse ano que se inicia, possamos pensar, irmão, nisso. E possamos viver uma vida em união, mas se unir por propósito certo. Te coloca de pé nessa noite. Aleluia! Como pastor dessa igreja, eu preciso falar: não ande com quem anda no propósito errado. Não ande. Ah, pastor, eu tenho que andar junto porque nós somos crentes. Não, andar junto é uma coisa, amar é uma coisa, andar junto é outra. Tem muita gente que leva os outros para o buraco. Quando a pessoa está caindo no precipício, ela vira as costas e volta e deixa o outro cair sozinho. Que nós venhamos abrir os nossos olhos espirituais e possamos orar, possamos manter a nossa vida no altar de Deus. Não queremos ser mais do que o outro, porque não somos nada. Precisamos do sangue de Jesus na nossa vida, sendo humilde. Louvado seja Deus, como Paulo falou, considerando os outros melhores do que nós, para que a soberba não venha ter poder de se impregnar na nossa vida. E vamos dar as mãos esse ano de 2022, irmãos, porque é somente unido que nós vamos chegar no final do ano com muitos testemunhos de vitória para contar, para testificar, para testemunhar, para o nome do Senhor ser glorificado. Põe a mão no teu coração, eu quero orar contigo nessa noite. Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui. Que nós possamos, irmãos, andar unidos no mesmo propósito, no propósito certo. Que nós possamos andar na mesma visão, para o mesmo objetivo. Que nós possamos vestir a camisa do Evangelho de verdade. Que nós possamos vestir a camisa da igreja de verdade. Que nós possamos dar as mãos e seguir na mesma visão. Porque se nós tivermos a mesma visão, o diabo não terá poder. Não terá poder. As obras do inferno não terão poder. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você acredita nisso? Então vamos orar nessa noite.
Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra que foi pregada. Eu quero, Senhor, te louvar, eu quero te exaltar. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por cada irmão, por cada obreiro, por cada criança, cada jovem, adolescente que aqui está, por cada irmão, Senhor, que aqui está presente, por cada membro. Eu quero pedir que o Senhor venha continuar guardando, venha continuar abençoando, venha continuar, Senhor, enchendo da tua graça, da tua presença, Senhor, em cima da tua palavra que foi pregada nessa noite, que eu sei que o teu Espírito Santo falou com cada um, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor venha nos ensinar, que nós possa ter um coração ensinável, Pai, para aprender da tua palavra, que nós possamos, Senhor, dar as mãos uns aos outros, seguir no mesmo propósito, na mesma visão, que nós possamos, Senhor, andar em união, Pai, para que as coisas comecem a dar certo, para que as coisas, os projetos do Senhor, que o Senhor já tem estabelecido, possam se concretizar, e que nenhuma palavra, que nenhuma promessa, Senhor, venha cair por terra, e o Senhor venha operar o milagre e nos usar para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Continua conosco, nos dando estratégia, nos dando visão, nos dando a direção para nós seguir, para que nós possamos fazer somente a tua vontade, meu Deus. Muito obrigado, meu Senhor. Amém e amém. Tome teu assento nessa noite. Graças a Deus, que nós possamos andar unidos no mesmo propósito, sabendo que a união no propósito certo é que vai nos levar para as promessas do Senhor serem cumpridas na nossa vida, no nosso chamado, na nossa vida espiritual, na nossa vida material, na nossa vida secular. Que Deus venha a ser o primeiro em tudo, que nós venhamos estar no mesmo propósito, para que Deus venha operar em nós. Amém? Vamos dar os ânimos aqui nessa noite, meus irmãos.